ativa, né? Só é estático quando realmente a gente pipocar, né? Quando for embora, não tem jeito. Mas então o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos o exercício isotônico e o exercício isométrico. O isotônico tem movimento e o isométrico não tem movimento. Você vai dar aula hoje à tarde. Por que você vai dar o exercício, por exemplo, com movimento corporal, com movimento, como eu estou fazendo aqui? E por que você vai dar o exercício sem movimento? Qual a diferença entre os dois? Com quem eu uso mais um menos o outro? Olha que pergunta interessante. Não vamos ter tempo para responder tudo isso, mesmo porque eu vou fazer um convite para vocês depois, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, coisinha boba. Eu vou dar aula hoje para o meu aluninho aqui, ele já tem 60 anos e tal, e eu faço o quê? Eu faço exercício. Eu faço ele tensionar o músculo de uma forma dinâmica, ou faço ele tensionar o músculo de uma forma, né, sem movimento, isométrico, o que nós chamamos aí na literatura de estático. Quer dizer, isso é uma pergunta interessante. Você, claro, que nesse momento você está respondendo isso na sua mente de diversas formas. A literatura te dá muita forma para você responder. Não, o isométrico é perigoso, na terceira idade vai subir a pressão arterial, e aí é meio perigoso, então eu prefiro fazer ele dinâmico. Alguém está dizendo, pô, mas dinâmico, começar com uma pessoa sedentária, né? Uma pessoa com pouca atividade. Começar a fazer exercícios dinâmicos é um pouco perigoso, porque as articulações eu tenho tendões inflamados, aquela conversa nossa do dia a dia, da gíria, sem se preocupar com terminologia, com cientificidade, isso tudo rola. Mas existem critérios importantes para a gente decidir se eu vou fazer o exercício com a tensão isométrica ou tensão, né, dinâmica. Bom, isotônica. O outro fator interessante é o seguinte, quando nós usamos o termo, né, olha lá, neuromuscular, existe outro termo parecido do lado, neuromotor. A gente pega a literatura, eu estou aqui atrás de mim, aqui tem uma série de literatura que a gente gosta de ler, né? A gente lê bastante, além de experimentar, pesquisar e tal, a gente lê produções de colegas do mundo todo. E então eu vi outro dia um livro de biomecânica, daqui a pouco eu mostro ele para vocês, está aqui comigo, de um europeu, um pesquisador europeu muito bacana, né? Da Alemanha. E ele colocou o seguinte, ele falou, olha, o termo neuromuscular e neuromotor, ele pode resolver esse problema de vocês. Ou seja, eu vou fazer um trabalho neuromuscular. Eu quero trabalhar a mente das pessoas, estimular a mente, estimular os neurônios. Eu quero trabalhar. Então, eu vou fazer um trabalho neuromuscular. Ou seja, eu vou fazer com que a mensagem do sistema nervoso central venha até a fibra muscular e gere alguma tensão muscular. Então, segundo ele, quando ele usa o termo neuromuscular, tá? Não tem movimento. Não tem movimento. É um treinamento neural, até que o estímulo chega ao músculo, ele reage e contrai o músculo, mas ele não coloca movimento. Quando ele usa o termo neuromotor, ele coloca movimento. Ou seja, é neuro, sistema nervoso central, é transmissão nervosa e tal. O estímulo chega lá na fibra muscular e ele faz o movimento. Então, para ele, está muito claro o que é neuromuscular, que é um treinamento neural e muscular sem movimento, tá? Então, são tensões musculares realmente no regime isométrico, e o neuromotor, para ele, então, tem movimento. Então, veja bem, pessoal, isso são coisas interessantes. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou lá pegando uma explicação da biomecânica e trazendo para o nosso dia do exercício, para a nossa prática do exercício hoje à tarde. Pô, peraí, então neuromuscular não tem movimento, neuromotor eu tenho movimento. Então, pronto, já estou com o termo claro na minha cabeça e agora eu vou decidir se o treino hoje vai ser, a base dele vai ser neuromuscular, ou se a base dele vai ser neuromotor, ou se eu vou trabalhar a primeira parte neuromuscular e a segunda parte neuromotora, ou vice-versa, por exemplo. Então, são caminhos, né? A gente usa um termo lá na prática, é o seguinte, bom, contração muscular, né? Contração muscular. Eu tenho lido aqui alguns artigos até, e os autores utilizam, porque é um consenso, da seguinte maneira, olha, no trabalho isométrico, né? O músculo se contrai, mas não tem movimento. Se a gente pegar o conceito de contração, contrair, tem que contrair, tem que encurtar. Né? E, na verdade, na ação isométrica não existe encurtamento, então ele não contrai. Eu gero uma tensão, eu recruto fibra muscular, mas ele não contrai.
A palavra, então, pô, mas veja bem, o trabalho dinâmico, eu tenho a contração muscular e tenho movimento. Agora, ó, lá no trabalho isométrico, eu tenho a contração muscular, mas não tenho movimento. Não, eu não tenho a contração muscular. Então, é importante a gente fazer essas leituras da teoria, tá? E trazer para a prática bem aplicadinha. E o pior, quando nós cuspimos o termo, nós vamos criando cultura. Então, cultura das pessoas que necessariamente não são da nossa área, elas não são só nossos alunos, nossos orientandos. Mas eles nos ajudam a culturar, a criar cultura da prática do exercício corporal, né? Então a gente precisa vender termos corretos, coisas muito corretas no campo prático, né? Então veja bem, ó, o nosso bate-papo aqui está acontecendo aqui pelo Instagram da meu pessoal, mas pelo Instagram também da Nauca, tá? Tá ao vivo pelo Nauca. Nauca, depois eu vou falar sobre o que é Nauca para vocês, que é um termo novo para vocês, que é um termo estrangeiro, né? Assim como nós temos termos em inglês e em espanhol, temos um termo Nauca que é um termo do eslavo, né? Do leste europeu. Eu estou utilizando esse termo que significa ciência. Então, nesse momento, eu estou conversando com vocês sobre ciência. Ciência aplicada. Quer ver um outro lado interessante? É quando nós falamos. Vou voltar para o exercício, tá? Eu vou para lá, vem para cá, mas não esqueço do exercício. Hoje é nosso dia da educação física, tem que falar de exercício. Um outro ponto importante nesse nosso bate-papo, pessoal, é quando nós vamos dar um treino hoje à tarde, tá? Hoje à noite, amanhã, e nesse treino que nós vamos dar, tá? Nós temos formas de se deslocar, né? Nós podemos colocar o nosso aluno para se deslocar para frente, para se deslocar para trás, para se deslocar para o lado esquerdo, para o lado direito, e em diversas outras formas. Se deslocar mais vertical, certo? Se deslocar em giros e outras formas. Então, quando você vai dar sua aula à tarde, você pensou nisso? Por que você está dando mais deslocamentos para frente, mais deslocamentos para trás, ou não? Ou você não está deslocando ninguém nem para frente, nem para trás, nem de lado. Você está dando exercício exatamente num único local. Ele não se desloca. Você realiza os exercícios que eu vou chamar localizados mesmo em alguns segmentos corporais. Por que isso? Será que é mais eficiente eu ministrar um exercício, por exemplo? Vamos lá, vamos brincar um pouquinho? O camarada está fazendo exercício de rosca bíceps, por exemplo, caminhando dentro da academia. Será que é mais eficiente do que eu fazer exercício de rosca bíceps, por exemplo, localizado? Então, claro que a minha concentração na rosca bíceps vai ser muito maior se eu localizar o exercício e tal. Mas em termos de gasto de energia, se eu fizer esse exercício com uma carga moderada e se deslocar, parece que eu estou ganhando em dimensão, tá? Em termos de execução de movimento. Para programas de condicionamento físico, programa de condicionamento físico geral, para melhorar o aspecto metabólico, neuromuscular, melhorar a qualidade de saúde, me parece que eu preciso sempre buscar exercícios com maiores dimensões de gasto de energia. Então você começa a pensar a forma com que você vai executar o exercício. Né? Outro dia me perguntaram assim, professor, não é bom fazer exercício com saltito? Não tem mais intensidade? Né? Eu falei, não, realmente, se você fizer exercício saltitando o tempo todo, 30, 40 minutos da aula, colocando o aluno para saltitar para lá e para cá, evidentemente que você vai trabalhar numa potência muscular maior, numa exigência muscular maior, e no final da história a intensidade fisiológica será maior. Né? Agora, esse aluno é mais para frente. O colégio americano coloca aí, né, aluno iniciante, aluno intermediário e aluno avançado. Né? E aí a gente precisa ter os critérios para entender qual que é o aluno inicial, qual é o intermediário e qual é o avançado. A priori na pedagogia, pelo aluno inicial, o cara iniciou hoje é inicial, daqui 20 dias já não é mais inicial. Ele pode continuar sendo um aluno inicial durante muito tempo, um mês, 2, 3, 4, né? Nós precisamos ter critério para poder mudar ele de aluno inicial, por exemplo, para aluno intermediário, né? Então, pessoal, voltando no ponto que eu estava, eu falei de alguns critérios, falei do exercício com movimento, do exercício sem movimento ou misto, né? Falei do exercício, por exemplo, se deslocando para frente, deslocando para trás, para a esquerda, para a direita, são formas de ser feito. Outra maneira, o local onde eu vou fazer exercício, né? Hoje à tarde, muitos de vocês estão me ouvindo, vão dar exercício lá na grama, num gramado, no parque. Mas então, a grama tem sua influência, né? Porque ela é um
uma superfície, né, que amortece bastante, que é bacana trabalhar na grama. Ela sobrecarrega um pouquinho também, porque ela é fofa, então ela reage, a reação aos movimentos são mais lentos, então é interessante. Mas, de repente, eu uso uma terra dura, uso a grama, de repente eu uso uma quadra de areia para fazer exercício. Então, isso tudo que eu estou dizendo para vocês são critérios que eu colocaria aí numa planilha, critérios para dosar a carga do exercício que eu vou aplicar. Então, por exemplo, critério 1, quando eu coloco lá a velocidade. Critério 2, quando eu coloco lá o intervalo entre um exercício para o outro. Critério 3, quando eu coloco lá a sobrecarga, o peso que eu vou utilizar para poder executar o movimento. Mas vamos lá. Critério 4, critério 5. Critério 4, qual? Vou fazer exercícios, né, com movimento. Exercício sem movimento é outro critério. Então você vai ampliando os critérios. O tipo de solo que eu vou trabalhar. Vou trabalhar no plano, vou trabalhar na descida, vou trabalhar na subida, ou vou trabalhar na subida e descida. Então, é outro critério para me dosar a carga de aplicação do exercício, né? Claro que o critério número de repetição também ele é outro critério. Claro que existe o número de série, que é outro critério. Agora, vamos lá. Vou fazer exercício, por exemplo, no solo. Só exercício de solo. Vou ficar no chão, com a poupança no chão. E ali vou dar uma série de exercícios para o meu aluno. Seja ele de amplitude, seja ele de força, seja ele de mobilidade, né? Agora, isso eu gerei uma atmosfera e uma dinâmica de carga. Agora, eu vou dar o exercício para o meu aluno sentado numa cadeira. Eu mudei essa dinâmica, é um outro critério de ajuste de carga, né? Mas aí eu vou prescrever o exercício corporal para o meu aluno o tempo todo de pé. É um outro critério. Olha, iria mais longe. Por exemplo, eu vou dar hoje minha aula, vai ser de 40. Eu vou trabalhar somente com membros superiores ou com membros inferiores. Também é outro critério. Ou seja, eu pegar a minutagem da minha aula e eu dividir ela, eu vou trabalhar 60% da aula com membros superiores, porque esse é o objetivo do meu aluno, ele precisa mais disso, daquilo e coisa e tal. É um outro critério, né? Bom, a velocidade com que eu vou executar é um outro critério. Olha quantos pontos eu estou colocando. Você pode construir, né? Você pode construir uma tabela que eu vou chamar de ajuste, aferição de carga a ser utilizado na sua aula. E, obviamente, você vai buscar essas cargas de que forma? Né? Você vai buscar essa carga sempre da mais fácil, da mais simples, para o mais complexo. E você consegue ir embora. Outra situação interessante, pessoal, nós publicamos aí, vocês estão acompanhando, um aplicativo chamado Nauka. Esse aplicativo é um aplicativo de pressão de exercício. Então, vocês vão ver que é o seguinte, que na montagem dos circuitos, porque vocês trabalham com circuito o tempo inteiro. Circuito é uma palavra que não é muito bonita, assim, não é muito legal academicamente, mas ela é bonita, tá? Melhor dizendo. Todo mundo já sabe o que é o circuito treino, né? Circuito treino nada mais é que é um treino circular. Todo treino eu circulo por alguns exercícios, né? Então veja só que interessante é o seguinte, você monta, por exemplo, um treino circular, um circuito treino, com 4 estações. Você monta com 6 estações, 8, 10, 12 estações. Quer dizer, um aluno que inicia hoje, eu vou colocar 4 estações, um aluno mais avançado, 6, 8, 10, e vou a 12 ou mais estações. Tá? Eu já vi pelo mundo por aí pessoas usando, às vezes, circuitos com 14, 16 estações. Né? Então, isso, para fazer uma maior variedade de exercício, nós vamos ter que, evidentemente, diminuir o número de repetição e diminuir o número de séries. Né? Então, pessoal, isso tudo que eu estou chamando aqui, eu estou chamando de